Você já parou para pensar quais são as 10 línguas mais atraentes do mundo? Parece ser um tema chato só de ouvir, mas existe muito mais do que você pensa. Então fica aqui comigo até o final deste vídeo, que você vai se surpreender com tudo que eu tenho para te mostrar dentro dos países com as línguas mais atraentes do mundo. E ao final eu tenho um recado muito importante que pode fazer a total diferença na sua vida, assim como fez na minha vida, há alguns anos atrás. Em 10º lugar encontra-se a língua inglesa. O inglês é uma língua germânica ocidental, que teve início nos reinos anglo-saxônicos da Inglaterra e mais tarde se espalhou pelo sudeste da Escócia. Desde o século XX tem se espalhado por todo o planeta, chegando a ser considerado o idioma mais importante do mundo, principalmente o mundo dos negócios. Com cerca de 400 milhões de falantes nativos e aproximadamente 900 milhões de pessoas que falam o idioma como segunda língua, a língua inglesa está inserida em todos os lugares. Na sua vida, na sua rotina e em todas as partes. Com o tempo, o inglês se tornou uma espécie de ponte, que conecta países e povos em todos os lugares. E muitos casais hoje em dia só estão juntos por conta da língua inglesa. Brasileiros com japoneses, americanos com chineses e tantas outras culturas diferentes acabam se unindo através do poder do inglês. Os países que têm inglês como idioma oficial passam dos 14. Dentre eles destacam-se os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia e entre outros, além dos mais de 80 países que falam o idioma como segunda língua. I have a very soft-spoken voice because I just never really thought that what I had to say even was important to be heard. Em 9º lugar está o russo. O russo é uma língua eslava que é falada não só na Rússia, mas em praticamente todos os países que constituíam a antiga União Soviética. Em países como Bielorrússia, Cazaquistão, Armênia, Ucrânia e diversos outros. O russo é o idioma mais importante dentro desses países. Em alguns casos, como o da Bielorrússia, é mais fácil achar falantes de russo do que bielorrusso, que deveria ser o idioma principal do país. Além de ser o idioma mais falado em toda a Eurásia, o que mais atrai estudantes para o país é a literatura russa, pois suas linguagens poéticas são encantadoras. Vejamos um pouco como soa o idioma. Выросшие дети, занимаешься тоже уже либо закончили университет, либо все еще учатся, ну и больше времени для хобби, для путешествий. Em 8º lugar, mandarim. O mandarim é a língua mais falada na maior parte da China e no planeta, pois são mais de 1 bilhão de falantes. Para se ter uma ideia, e você compreender melhor do que estamos falando, saiba que para cada um brasileiro existem 9 falantes chineses. O mandarim também é especialmente considerado um dos idiomas mais difíceis do mundo, e isso se deve ao fato da língua ser um idioma tonal, e a impressão que temos quando vemos alguém falando é que a pessoa está cantando. 嗨，大家好，我叫陈婉瑜，然后我是生在中国吉林长春，我的母语是中文，但是也可以说是普通话。 Devido a este fato, a mesma palavra pode ter vários significados dependendo do tom que você fala. A palavra mãe, por exemplo, também pode ser entendida como cavalo. Agora você entende porque o mandarim é considerado o idioma mais difícil, pois apesar de ter uma escrita por ideogramas, o que realmente faz um idioma ser difícil é a pronúncia. Então cuidado quando for se referir à mãe de alguém e acabar em maus lençóis. Em 7º lugar, espanhol. Muitos brasileiros entendem bastante coisa quando uma pessoa fala o espanhol, mas uma pessoa que fala espanhol é incapaz de entender uma pessoa que fala português. E isso é resultado de um detalhe sonoro bem sutil. Na verdade, o que acontece é que as vogais em espanhol têm o som fechado, e em português os sons das vogais são abertas como a palavra café, que em espanhol se pronuncia com o som fechado do E. O espanhol possui 406 milhões de falantes nativos, sem levar em conta todos os países no mundo que conseguem se comunicar através do espanhol. A língua castelhana ocupa praticamente toda a América do Sul e uma parte significativa da América do Norte. Os países em destaque são Argentina, Bolívia, Chile, Espanha, Peru e diversos outros. Uma informação que pode deixar muita gente feliz é que na China o espanhol é o idioma mais falado depois do mandarim. E principalmente entre os jovens existe um interesse cada vez maior em aprender o idioma.
Quem diria que os asiáticos teriam interesse em aprender o espanhol? Já anota essa curiosidade no seu caderninho de viagens. En el idioma chino, si te cisma una letra, lo máximo que puede pasar es que no te entiende nadie. Pero en castellano, te puede cambiar el significado de toda la frase. Em sexto lugar, italiano. O italiano surgiu de um dialeto falado na Toscana, tornando-se o idioma oficial da região após a unificação no século XIX. Com cerca de 90 milhões de falantes, a língua italiana é considerada a língua da música, por sua grande quantidade de artistas no ramo e pela ópera tão apreciada por toda a Itália, e até mesmo por sua melodia que se encaixa perfeitamente na música. O italiano é a terceira língua mais falada na União Europeia, e em outros países como a Suíça e a Albânia. O italiano também tem forte influência por parte das demais línguas latinas e, em menor parte, pelas línguas germânicas. Essa combinação de raízes linguísticas resultaram neste belo idioma que temos hoje, e que é considerado por muitos países um dos idiomas mais bonitos do mundo. È stato veramente importante, di conseguenza è come se buttassi via tutte le esperienze e i ricordi che ho con lui e non vorrei mai. Uguale, tutto quello che ha detto lei lo condivido. Em quinto lugar, ucraniano. O ucraniano muitas vezes é confundido com o russo, pois assim como a maioria dos idiomas eslavos, existem grandes semelhanças entre eles. Esta língua é derivada das línguas eslavas mais antigas e compartilha muito do seu vocabulário com o polonês. E mesmo sendo tão parecido com o russo, o idioma possui um alfabeto um pouco diferente. Com mais de 45 milhões de falantes, o ucraniano hoje é falado principalmente na Ucrânia, na Moldávia e na República Russa, além de vários outros países eslavos. Mas apenas nesses três as pessoas o falam como idioma oficial. Muitas pessoas consideram o ucraniano mais romântico do que o russo, em músicas principalmente, pois os sons são mais leves nas suas falas. Я часто чую думку, і навіть від тебе її також чула, що все, що є в нашому житті і чого немає, це все наша відповідальність. Абсолютно, ми самі повністю створюємо своє життя, притягуємо до нього все, що потрібно. Em quarto lugar está o coreano. O coreano é um idioma do leste asiático com a marca de 79 milhões de falantes. É a língua oficial de dois países, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Além de ser falado na Coreia, ele ainda é falado oficialmente em uma prefeitura e um condado autônomo chinês. O que é bem curioso, e por fim, em algumas partes da ilha russa de Sakhalina, da Ucrânia. O coreano é membro da chamada família das línguas coreânicas e até então, é considerado por muitos pesquisadores uma língua isolada. Sua origem ainda é muito pouco conhecida, mas por conta das semelhanças com outros idiomas asiáticos, as pesquisas continuam a todo vapor. O idioma, assim como o japonês, se destaca pela cultura e sua arte. Os dramas, as músicas coreanas, as séries de TV, os filmes e diversos outros, são amadas por pessoas de todos os lugares do mundo. O coreano tem sons mais parecidos com o mandarim do que o próprio japonês, mas suas semelhanças são bem grandes quando comparados os três. 용감하다는 예를 들어서 이런 거요. 저는 수영을 못해요. 그런데 저랑 친구랑 같이 수영을 하러 갔어요. O japonês é um idioma muito diferente do que estamos acostumados, mas apesar de ser uma língua diferente para nós ocidentais, está entre os idiomas mais atraentes e desejados por muitos países. O japonês é uma língua aglutinante, ou seja, as suas estruturas se dividem e encaixam perfeitamente em uma sequência de padrões que não funcionam como a língua portuguesa, pois em alguns casos se você errar uma palavra, a sua fala não será compreendida. A boa notícia é que para falantes de português, por exemplo, é muito mais fácil pronunciar todos os sons do japonês, porque todos eles existem no nosso idioma, salvo algumas variações simples. O japonês é a língua dos animes, doramas, e de todos os trabalhos produzidos dentro do Japão, passando a ser a paixão de muitos amantes da cultura pop japonesa e de quem ama a cultura. このね、YouTube のチャンネルもすごく時間がかかったですよね。今ね、皆さんのおかげで10万人いますけど、でも... Em segundo lugar, francês.
Quando se trata de línguas românticas, o francês está na boca da maioria dos estrangeiros, sendo considerada a língua mais atraente do mundo, atrás somente do idioma que iremos mostrar a seguir. Essa língua é amplamente falada por quase todos os continentes, sendo língua oficial em 30 países. Mas isso não é tudo, pois no continente africano 28 países falam o francês como segunda língua. O francês chegou a ser considerado o idioma mais desejado do mundo, passando a ser a língua oficial de todas as agências das Nações Unidas. Toda a poesia, música e arte francesa são destaques mundiais e históricos. Nomes como Voltaire, Jean Paul e muitos outros construíram suas obras em francês, tornando a literatura e arte ao redor da língua ainda mais ricas. O francês é visto como suave, leve, elegante e belo, mas os franceses são considerados frios assim como os russos. On se balade à Paris, dans les rues de Paris, parce qu'il y a pas mal de monuments à voir. Ouais, moi j'irais faire des petites expos, genre là, si on fait cet après-midi, on va à l'Atelier des Lumières, qui est un super musée à faire pas très loin, et on va au théâtre tant que c'est ouvert. Là, ils ont un peu décalé, ils ont avancé les heures de début de théâtre, donc on peut encore y aller. Em primeiro lugar na lista dos idiomas mais atraentes do mundo está o português brasileiro. E ele não está em primeiro lugar porque decidimos assim, pois pesquisas apontaram que o português passou na frente até mesmo do francês, como sendo o idioma mais querido entre os estrangeiros de diversos países. O português é uma língua românica originária do latim, falada oficialmente em 10 países, sendo os principais: Portugal, Brasil, Moçambique e outros países da África. Apesar de ser um idioma falado em 10 países, o único que se destaca dos demais é o português brasileiro, por conta das mudanças e influências da miscigenação que aconteceram no passado. Por ser um idioma nasal, sua fala se torna muito bonita e os estrangeiros admiram muito essa característica. A impressão que eles têm é que estamos cantando o idioma de forma romântica. Eu tenho monte dos cadernos em casa, vou mostrar para vocês, caderninho para escrever palavras em português, né? Português e russo. Agora que chegamos ao final do nosso vídeo, eu gostaria de falar de algo muito sério que mais de 90% dos brasileiros têm fechado os olhos e talvez até você sofra nos próximos anos. Você sabia que dentro de poucos anos, não saber inglês pode tirar o único emprego que você tem e te impedir de alcançar a vida que você deseja? Já é um fato que em pelo menos 10 anos todos os tipos de empregos, independente da área de atuação, exigirão o inglês como requisito básico, e não como um diferencial. Eu sei que você já deve ter assistido vários vídeos no YouTube, usado aplicativos, e mesmo tentando de todas as formas, nunca conseguiu aprender inglês de verdade. Para aprender um novo idioma, você precisa de um método simples e eficaz que pode te mostrar todo o caminho que você tem que percorrer até a fluência. Hoje você tem a oportunidade de aprender inglês sem sair da sua casa, sem precisar pagar altas mensalidades em escolas, que só querem sugar o seu dinheiro. E a jornada do autodidata em inglês é a sua chance de se tornar alguém que entende e fala inglês com naturalidade e confiança. Hello, my name is Isabella and I'm here to talk about the course A Jornada do Autodidata em Inglês. I'm from Brazil and I loved to make this course because it made me very happy because I learned a lot of stuff that I tried to learn before and I could never learn it. I think it's very easy to learn and also very easy to apply the knowledge in your life. I have to tell you, the step-by-step method is so simple and easy that it surprised me. I first started learning English because my main dream is to travel the world, and I think having English as a second language will help me so much to achieve that dream. As I told you, I never understood English so well as I do right now, and now I can chat with friends on the internet and use it at my work. I reach all my goals in learning English with this course and I'm very happy with it, so I recommend it for you. Thank you very much. Clique agora no primeiro link da descrição e venha conhecer mais sobre o caminho que pode te levar finalmente à fluência no inglês e a resultados de verdade. Obrigada por ter assistido até aqui e eu espero te ver no nosso próximo vídeo.